Olá, rica noite para você. Sou Nara Miller, professora, praticante EFT há 7 anos. Ajudo a mim mesmo desde 2010 com essa técnica maravilhosa que transforma a vibração, gera muitos resultados. Você pode medir sua evolução. E hoje eu venho com um assunto bem polêmico. Rica noite a todos que estão chegando. Sejam bem-vindos. Para mim é imensa alegria poder estar aqui. Hoje é sexta-feira, véspera de fim de semana, a quarta live da semana. As lives anteriores estão no canal do YouTube, youtube.com/naramuller com 2 L's. E se quiser me ver as postagens do blog e muitos videocursos gratuitos, bit.ly/naramuller com 2 L's, bit.ly/naramuller com 2 L's. Então é uma imensa alegria poder estar aqui, poder passar essa técnica que tem ajudado a mim e a muitas pessoas, e eu vou falar dos pontos fortes dessa técnica, os pontos fracos dessa técnica. Muitas vezes eu converso com meus amigos e digo assim: esse aí tá com relé imantado, né? É uma expressão assim que eu uso, para dizer que a pessoa parou naquele ponto e não consegue sair. E pode ser na fala, né, quando verbaliza algo, como pode ser também nos diálogos mentais. Então é uma técnica fabulosa para a gente parar com essa questão de ficar olhando só pro lado ruim da pessoa, se acabando de tanto olhar pro lado ruim da pessoa, entrando no piloto automático de olhar só pro lado ruim da pessoa e acabar se prejudicando, porque quando eu tô olhando só pro lado ruim, o lado que não funciona, o lado que não dá certo, sou eu o maior prejudicado, porque é em mim que tá acontecendo essa coisa. Então, a importância da gente usar alguma técnica que transforme isso. E claro, no final nós vamos fazer EFT para ajudar a desimantar isso também, certo? Então, assim, se tem pessoas difíceis na sua convivência, que é inevitável, não dá para escapar, ou moram na mesma casa, ou estão no mesmo escritório, ou trabalham juntos, ou convivem. Então, a importância da gente ter uma técnica que nos alivie, que a gente possa fazer a nossa parte nessa relação conflituosa. Claro que a gente não vai transformar o outro, a gente não vai tirar o defeito do outro, a gente não vai desfazer o que aquela pessoa fez, né? Aquele evento desagradável que aquela pessoa teve, ou disse, ou fez, do jeito que ela agiu. Mas existem outras coisas em relação àquela pessoa que não é só aquele conjunto de eventos desagradáveis, ok? Existem outras coisas, e muitas vezes a gente está só naquela questão, ou naquele conjunto de questões, e acaba se deixando levar. Passa dia, passa noite, entra sol, sai lua, e a gente fica só naquele piloto automático desconfortável, desagradável, totalmente indesejado, que acaba criando um monte de doenças. E antes que crie as doenças, o primeiro ponto é o desconforto que a gente sente ao pensar daquela maneira. Então, para sair disso, é importante ver uma técnica. Eu trago essa técnica que é super simples, mas depois eu vou contar a história de uma amiga minha que ela teve muita dificuldade de aplicar essa técnica, muita dificuldade, e a questão toda era que ela queria que essa pessoa se transformasse, ela queria que essa pessoa fosse diferente, e na verdade cada um faz o que pode, né? Então, quando a gente pode escapar de conviver com a pessoa, maravilhoso, né? Vamos dizer, o vizinho, a gente fechou a porta, o vizinho tá na casa dele e a gente tá na da gente. Ou então, aquele parente que mora longe, que você vê só de vez em quando.
ou até de vez em nunca, né? Tem aqueles parentes que a gente quer ver só de vez em nunca. Mas e aí, aquele que mora na sua casa, que está dentro da sua casa, ou que está no seu trabalho, um trabalho que você gosta de fazer, mas aquela pessoa é o ó do borogodó, a pessoa é uma chata de plantão, ok? Ela é difícil de conviver, já houveram atritos, já houveram conflitos, e aí o que você vai fazer, tá? Claro que eu sempre recomendo o uso da EFT para que a gente possa diminuir essa bagagem que a gente leva para casa, mesmo não estando com a pessoa, ou mesmo que ela esteja em casa, para a gente possa ter um melhor bem-estar apesar da pessoa, né? Eu gosto muito da técnica da carta desabafo, gosto muito da cena a técnica do palquinho, a cena de cinema, tá tudo lá no meu canal do YouTube. Você tem que passar lá, você tem que olhar essas técnicas e praticar essas técnicas. O pessoal me manda alguns mensagens pelo WhatsApp dizendo: Nara, tá maravilhoso usar a técnica da carta desabafo, tenho me sentido muito bem. E é uma questão assim de você ter com quem deixar dar vazão aquilo ali, né? Em vez de estar dentro de você, isso sai. A gente passa para o papel e depois a gente fala a história que está escrita, batendo nos pontos, né? Nos pontos da EFT, para que a gente possa ter um alívio dessa história que foi desagradável, né? Talvez para o outro nem se lembre da situação, mas a gente é que tá lá, a gente é que tá sentindo aquilo ali, é a gente que tá desconfortável, né? E muito do que a gente torna a viver com as pessoas desagradáveis é porque a gente não dezimantou a nossa parte. Tá? Quando existe um conflito, já está dizendo conflito. São duas pessoas, no mínimo duas, né? Por isso que é com. Então, existe uma reciprocidade ali, duas pessoas alimentando um processo. Quando esse processo é rompido por uma das pessoas, isso faz com que a outra não tenha mais estímulo para manter. E se ela tiver estímulo ainda para manter isso, porque tem interesse, porque gosta, porque se acostumou, isso vai ser com ela. Você vai estar livre. É um procedimento de paz interior fazer a EFT na técnica da carta desabafo. Porque daí, por mais que o outro esbraveje, por mais que o outro se desequilibre, por mais que o outro tenha atitudes desagradáveis, você consegue ter um melhor equilíbrio no momento do reencontro. Tá? E a técnica da carta desabafo é maravilhosa isso. Se quiser, ainda pode usar a técnica do palquinho, que é onde a gente baixa o sarrafo. O baixo sarrafo emocional, eu costumo dizer para meus clientes, quer baixar o sarrafo emocional sem ninguém saber que você foi indelicado? Usa a técnica do palquinho, que você vai dizer uma expressão que você caracteriza aquela pessoa, vai perceber a reação dela nessa imagem que você está criando, né? Não é ao vivo isso, ok? A técnica do palquinho, você vai imaginar a pessoa na sua frente, e depois que você imaginar a pessoa na sua frente, você vai ter a condição de poder dizer o que lhe incomoda mais nessa pessoa cara a cara, nessa visualização. Então, a importância da técnica do palquinho é essa. Ela é um pouco diferente da carta desabafo. A carta desabafo é como se você estivesse relatando a história que aconteceu para uma outra pessoa, uma pessoa que você confia, e você vai lá e conta. Agora, a técnica do palquinho, você chega e vai dizer para a pessoa o que mais incomoda na atitude dela, como você rotula essa pessoa.
e vai perceber a reação que ela tem. Em cima dessa reação e da sua reação perante a resposta dela, é que você vai fazer EFT, tá? Até as imagens ficarem calmas e você não sentir mais desconforto em ter que dizer essas coisas para essa pessoa. Então, eu recomendo essas duas técnicas. A técnica do palquinho é excelente quando a gente quer dizer coisas que não são apropriadas socialmente. Tá? E aí, quando a gente usa essa técnica, tá? Claro, é uma técnica que você vai dizer as coisas. Rica noite, Silvia, seja bem-vinda. Então, quando você vai dizer essas coisas para as pessoas, ou para a pessoa, né, que tá, né? Por que chamam de palquinho? Porque é um local mais iluminado, assim, né? Você tá tendo a visão plena daquela pessoa que é desagradável, né? E pode estar só uma pessoa, como pode estar um grupo de pessoas que você tenha, por algum motivo, tido algum conflito, alguma situação desagradável, ou assistiu alguma situação desagradável dessa pessoa, tá? E aí o interessante é você fazer isso, né, fazer a técnica do palquinho até o desconforto sumir, certo? E a pessoa demonstrar uma aparência mais tranquila, né? Às vezes demonstra uma aparência de arrependimento, mas ainda não é o fim da história, né? O arrependimento ainda precisa medir como você se sente com ela arrependida. Você pode sentir falsidade da parte dela, você pode sentir que você não vai perdoá-la, né, ainda. Rica noite, Iriana, seja bem-vinda. E o mais interessante de tudo é fazer isso, vai aliviar muito os diálogos mentais residuais, repetitivos, né? E quando você se reencontra com a pessoa, assim, já sente aquele estremecimento da força, né? Você já sente que alguma coisa tá no ar ali, né? Vibrando esquisito entre vocês, né? Eu lembro que uma vez eu tive um conflito com um professor que ele queria passar a matéria dele para mim, mas eu já tinha carga horária suficiente. Na verdade, ele queria ficar com menos carga horária, né? E, claro, eu também dava aquela matéria, ele quis passar para mim e eu decidi dizer que eu não ia aceitar, já que eu já tinha toda aquela carga horária. Então, ele queria, porque queria forçar que eu aceitasse aquilo. E aí, quando eu fui para casa furiosa, né? Saindo faísca. E eu cheguei em casa e eu fiz EFT para aquela condição. Fiz, falei bastante, tudo que eu queria dizer, tudo que eu não disse na hora, né? Para não faltar com a educação, mais do que eu achei que ele tinha faltado comigo, né? E dormi super bem aquela noite. No outro dia, para minha surpresa, ele me procurou para conversar, veio pedir desculpas, né? Que não era bem assim que ele era para ter conduzido o assunto, né? Ele acabou ficando com a matéria que ele estava, eu fiquei com as mesmas matérias que eu estava e nós continuamos a conviver normalmente. O que fez essa mudança assim toda? Primeiro, eu consegui minha paz para voltar a dormir. Depois, no outro dia, ele veio e me cumprimentou, eu cumprimentei ele. Olá, Mara, rica noite para você, seja bem-vinda. Eu já respondo a tua pergunta, tá, Mara? Segura só um pouquinho. Então, tinha a minha parte na história, né? E eu precisava resolver aquilo ali, que era o que ia me dar paz. Não sei se ia transformar o outro, mas me deu paz, tanto que eu dormi bem aquela noite. Cheguei no outro dia, ele veio falar comigo, eu cumprimentei ele, não me senti espetada por ele nem nada, né? Mas estava na minha, tranquila, em paz comigo, né? A Mara comenta que, boa noite, e quando o conflito entre ego e superego? Tá, o que tu quer dizer isso? Os diálogos mentais de ti contigo mesmo, autocobrança? Tá?
Se for a questão da autocobrança, é legal fazer EFT, o eu era para ter mudado, eu já era para ter mudado, né? Quando tem essa coisa da autocobrança muito forte, né? O juiz, o condenador e depois vem o sabotador, tá? Tem que falar bastante. E essa área do decreto negativo de perfeição, porque se é ligado ao decreto negativo de perfeição, se eu não fiz é porque eu ainda não tenho condições de fazer. Se eu não fiz é porque eu não fiz. Se eu não mudei é porque eu ainda não mudei. Então, nessa hora que vem a cobrança, né, a cobrança mental, é bacana deixar essa cobrança sair na forma de falar bastante. Eu era para ter mudado, eu já era para ter eliminado esse defeito, eu já era para ter feito aquilo, né? Eu já era para ter resolvido aquele item que eu deixei de pendurado. E tudo isso repetido muitas vezes, porque é diferente, que é o ponto que eu queria chegar. Essa questão da autocobrança, ela é diferente de uma emoção. A autocobrança é uma convicção. E nas convicções, para elas cederem, você vai ter que trabalhar bastante, deixar esse superego falar, essa cobrança falar, deixar essa voz repetir bastante, mas com o toque da EFT, para que você possa ter, aos poucos, um alívio dessa autocobrança. E eu até fiz uma live sobre as cobranças que não tem fundamento, né? Agora eu me esqueci o nome dessa live, mas depois eu posso deixar como link aqui embaixo no vídeo. Eu posso deixar como link que são as cobranças incoerentes, ok? As cobranças incoerentes, que é aquele que cobra, mas não dá um plano de ação para você mudar, ok? Bem joguinho mental, tá? Então, quando a gente está nesses jogos mentais, a gente está fazendo uma grande cobrança de nós mesmos, mas não tem coerência essa cobrança. Quando existe uma cobrança coerente é quando a gente cria um plano de ação e aplica esse plano de ação, depois ajusta o plano de ação, tá? E volta a aplicar o plano de ação, certo? Então, as cobranças incoerentes são só jogos mentais. E a grande pergunta, a pergunta de poder pode ser usada, então como eu posso fazer para mudar esse resultado? O que eu posso fazer para mudar esse resultado? Como eu posso agir para mudar esse resultado? Que passos eu posso tentar e testar para mudar esse resultado? Certo? Então, Gláucia, rica noite para você, seja bem-vinda. Quando a gente está nessas condições, está convivendo com pessoas, convívio difícil, é importantíssimo a gente tirar o com do conflito. Se tu tira o com, fica só o flito. Que é uma coisa sem sentido, né? Perde a reciprocidade, perde a imantação, perde o caminho de ida e volta, né? É como se fosse uma rua sem saída, certo? A pessoa vai por ali, mas ela vai precisar retornar. Muitas vezes as pessoas não fazem nenhuma técnica para desmantar o relé, para sair desse retorno, né? Dessa retroalimentação inconsciente do conflito, porque elas estão querendo a mudança do outro. O outro também está fazendo o que pode. Esse é o mais difícil de aceitar. E nessa tentativa de modificar o outro, fica só essa briguinha de egos aí que não dá em nada, né? Porque ninguém está no calçado do outro, no sapato do outro, para saber como ele está conduzindo a coisa toda. Então, a importância de
a gente fazer a parte da gente. Se o outro não está fazendo, isso é com ele. Tá? Como eu alimento o universo, é minha responsabilidade. Como o outro alimenta o universo, é responsabilidade dele. Então, a importância de nós... e tem mais um ponto ainda, que muitas vezes a pessoa não faz essa desimantação, não corta, né, esse fluxo de ida e vinda dos conflitos, porque ela acha que o outro vai fazer ela de bobo depois. Isso é só um mito. Imagina, se eu corto essa coisa, esse meu estado de alerta, o que vai sobrar? Vai sobrar a ingênua ou o ingênuo que vai cair de novo na circunstância do conflito. E isso é só um mito, porque quando a gente está em paz, inclusive a gente consegue perceber melhor as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, para onde as coisas estão migrando, certo? Do ponto de paz é que a gente toma as melhores soluções, que a gente resolve melhor os nossos problemas, que toma resoluções mais assertivas. Tá? Então, no blog Viva o que você é, bit.ly / Nara Muller com 2 L's, bit.ly / Nara Muller com 2 L's, você encontra muitos textos, muitas séries de vídeos gratuitos que eu falo também sobre a gestão dos conflitos, tá? Conflitos nas finanças, conflitos nos relacionamentos mais saudáveis, então saúde melhor, tudo para que você possa ser a pessoa que tem uma vida mais consciente, mais produtiva. Tá? Por que eu estou falando isso? Quando a gente está com o relé imantado, você está pensando numa única coisa, sua energia está nessa única coisa e a sua vida passa em branco. Tá? Passa o momento presente, é só aquele evento que não foi resolvido. E o resto? Hein? Que espaço você tem para cocriar positivamente com o universo? Quando você está no conflito, teu pensamento está no conflito, tua vibração está no conflito. Hein? Então, eu lembro que tinha a história dessa cliente e ela tinha problemas seríssimos com a filha, ela ainda tem, tá? A filha foi alcoólatra por anos e disse para a mãe de pé junto que não bebe mais, né? Mas a mãe tem dificuldades de relacionamento seríssimos com essa filha. O primeiro ponto é que ela sempre quis que a filha fosse diferente, né? Fosse mais alegre, que aproveitasse mais a vida, fosse mais bem-humorada, né? Mas quem é que tá reclamando? Né? Reclamação não é sinônimo de bom humor. Reclamação é viver no mimimi. Se a pessoa é assim, ou a gente aceita, ou a gente vai ter que dar um jeito. A gente não tem esse poder de transformar o outro. A gente pode transformar a nossa parte no conflito, que é uma coisa muito importante. E aí, eu ensinei a técnica que eu vou ensinar para vocês agora. E ela não conseguiu fazer. Porque ela tinha a questão que ela queria que a outra se transformasse primeiro para ela poder perceber isso. Perceber a técnica acontecendo. Então, qual é essa técnica? Agora eu vou falar da técnica, depois nós vamos fazer FT. E aí eu já vou dar bom fim de semana para vocês. Qual é a questão? A questão é que a pessoa não é só o conflito. A pessoa não tem só aquela atitude. Tem coisas que ela faz muito bem. E aí o tema que eu dei para essa minha cliente, que teve dificuldade de aplicar, é fazer uma lista por escrito de 6 qualidades da pessoa que a gente tem mais conflito. Ou das pessoas.
Vale tudo de qualidades. Tudo, tudo, tudo. E essas 6 qualidades, 30 dias. Pode ser hoje as mesmas qualidades de amanhã, tá? Pode ser qualidades diferentes no dia seguinte, não importa. O importante é que a pessoa faça por escrito, que ela bota, né, a parte motora dela na coisa, ela bota a parte visual, tá? Ela vai se conectar com coisas positivas e, por exemplo, ela se veste bem, ela usou outro dia uma roupa assim, combinou. Pode ser fulano cozinha bem, pode ser fulano ajeita a sua casa muito bem, pode ser fulano cuida do seu cachorrinho, do seu gatinho, da sua tartaruguinha. 6 atitudes positivas daquela pessoa, tá? Que a gente encara como qualidades. Pode ser desde as mais simples até as mais complexas. Aquela pessoa gosta de estudar, aquela pessoa é organizada, aquela pessoa é muito inteligente, tem respostas rápidas, ela raciocina rápido, tá? E aí você, depois que escreve, vai ler essas 6 qualidades naquele dia. Guarda o caderninho, o bloquinho de notas, né? Seja onde você esteja anotando, no seu celular, não sei. Tá? E no outro dia, tudo de novo, as 6 qualidades. Que nem comentei com vocês, pode ser as mesmas, pode ser diferentes. É muito bom para sair dessa imantação, dessa coisa que a gente precisa, né? Que o outro mude, que a gente precisa que o outro pare de ter as atitudes para a gente poder ser mais feliz. Então, que nem eu falei para vocês, o outro não vai mudar por nossa causa, a gente precisa aceitar isso. A gente, como eles, fazem o que podem, dentro da etapa de vida de cada um, e todo mundo tem mais que os defeitos, ok? Então, 30 dias, experimentem fazer, podem começar hoje, né? Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. E eu quero dizer para vocês que agora nós vamos fazer a EFT para ajudar a transformar esse foco, ok? Então, vamos lá com a EFT. Estou olhando meus apontamentos. Falei tudo que eu precisava falar hoje. Foi muito bom. Então, repita depois de mim. Mesmo que essa pessoa me perturbe com o seu jeito de ser, eu me abro para perceber seu melhor. Mesmo que essa pessoa com essa atitude hostil seja insuportável, eu me abro para ver suas qualidades. Mesmo que essa pessoa pareça que não tem qualidades, eu me dou uma chance de ver tudo isso com outros olhos. Topo da cabeça. Essa pessoa chata, inapropriada, indesejada, hostil, desagradável. Eu tenho a sensação que ela não tem nada de bom. Mas as pessoas não são só os seus defeitos. É só ver que eu faço algumas coisas certas e algumas coisas não tão certas assim. Algumas pessoas são ótimas em algumas áreas, mas são péssimas em outras. Isso faz parte do ser humano. Começo a aceitar isso na minha vida. Eu começo a me dar uma chance de perceber as qualidades apesar dos defeitos. As pessoas têm muitos defeitos, insuportáveis algumas vezes, completamente indesejados. Mas eu me dou essa chance de ver tudo com outros olhos, principalmente percebendo as suas qualidades.
Às vezes é tão difícil perceber as qualidades, mas eu me dou essa chance mesmo assim, de fazer essa lista de 6 qualidades, de 6 atitudes positivas dessa pessoa. E isso também me faz me ver com outros olhos. Olhos de quem acerta e erra também. Olhos de quem está no exercício de aprimorar o uso de suas próprias ferramentas. Claro que não vou esquecer o que a pessoa fez, mas eu me abro para ver as suas qualidades. Isso não significa que eu vou ficar sendo trouxa de novo, mas me dá um alívio mental. Porque talvez essa pessoa nem esteja pensando nessa situação. Ela está tocando sua vida e eu que estou trancado aqui nesse evento. Eu escolho me dar paz. Respira fundo e solta. Então, aproveitem já hoje mesmo, faça a lista das qualidades da pessoa mais conflitiva da tua vida e veja que muitas delas também você não tem. Olha só, isso abre a possibilidade de você se exercitar em outras áreas, de você aprimorar a si mesmo também. Então, desejo uma rica noite a todos, excelente final de semana. Foi uma delícia trabalhar aqui com vocês com EFT. Sou Nara Miller, professora e praticante EFT há 7 anos. Deixa aqui o convite para segunda, próxima live, 8h30 da noite. Quer mais material gratuito? Vai lá no meu blog, bit.ly/naramuller com 2 L's. E bom proveito! Rica noite, rico final de semana e até segunda, 8h30. Tchau!